Carlos, muito obrigado por terem vindo e muito obrigado pela presença. Hoje é um dia importante para nós aqui no norte do país, por várias razões. E uma delas é porque estamos a dar um salto importante a nível nacional no nosso partido. Um salto que se prende com a capacidade que vamos ter de fazer mudanças profundas a partir do dia 30 de janeiro. No dia 30 de janeiro, o nosso país vai ver uma revolução política como nunca viu na sua história. Tenha ou chega 10, ou 12, ou 9, ou 14, como dão as sondagens, nós seremos a terceira força política nacional. E só o sermos a terceira força política nacional, num país que se habituou ao longo de 46 anos a ter sempre a esquerda como terceira força política, ou como forças políticas principais, será uma enorme revolução que vamos fazer. Mas não é só aí que a nossa revolução se vai centrar. Todos se recordam que quando o Chega surgiu no panorama político nacional, a dúvida sobre a implantação do Chega em todo o território era muito grande. Vai ou não o Chega conseguir implantar-se em todo o território nacional? Vai ou não ser o partido mais do Sul, ou de Lisboa, ou do Norte, ou das Ilhas, onde entrou para o governo, onde sustentou o governo dos Açores? E nestas eleições autárquicas que tivemos, agora em setembro, o Chega quis dar um sinal de que para nós não havia nem Sul, nem Norte, nem Ilhas, nem Lisboa. Havia o país. Concorremos ao maior número que conseguimos. Um número gigantesco. A comparar, por exemplo, com o Bloco de Esquerda, que com 25 anos era já a terceira força política nacional. Conseguimos eleger 19 vereadores. Algo que o Bloco de Esquerda nunca conseguiu na sua história. E com isso, implantarmos em todo o território nacional de forma sustentável e hoje de forma harmoniosa. Isto significa que, chegadas a estas eleições, tínhamos que definir um objetivo. O nosso objetivo foi claro desde o início, ser a terceira força política nacional, derrubar o PSD como principal partido da oposição, porque, na verdade, em mais de 60% das vezes votou ao lado do Partido Socialista e o Partido Socialista com o PSD no Parlamento. Hoje, votar PSD ou votar PS é exatamente a mesma coisa no panorama político nacional e, portanto, tínhamos que ser capazes de apresentar uma alternativa que dissesse às pessoas: nós estamos aqui. A vitória do Rui Rio, do PSD, mostrou, ou melhor, confirmou aquilo que nós já sabíamos. O PSD não quer ser alternativa ao Partido Socialista. O PSD quer ser outro Partido Socialista. E por isso quer ser o PS2. E os portugueses não podem ficar na escolha entre o PS1 e o PS2. Têm que ter a hipótese de ter um partido de direita, um partido de oposição, a fazer oposição ou a governar. Mas têm que ter essa opção. Têm que ter essa oportunidade. E o Chega tem que ser essa voz e essa oportunidade. Por causa disso, o Chega decidiu concorrer, evidentemente, a todos os círculos eleitorais nacionais e apresentar candidaturas fortes e representativas em todos os distritos. Procurámos fazê-lo com o respeito dos distritos, também com o respeito das estruturas distritais do partido, com a própria representatividade autárquica que o partido ganhou nas últimas eleições, com o objetivo claro e inquestionável de sermos a terceira força política e de conseguirmos chegar ao governo de Portugal. Eu queria anunciar aqui no Porto mais alguns cabeças de lista do Chega, estas eleições legislativas de 30 de janeiro, cujo processo estará integralmente encerrado na próxima semana. O vereador Bruno Nunes será o candidato do Chega em Setúbal. O vereador Bruno Nunes é vereador em Loures, é Setúbal e será o nosso candidato cabeça de lista em Setúbal. O engenheiro e autarca Adalberto Figueiredo será o nosso candidato em Évora, pelo distrito de Évora, e será o nosso cabeça de lista pelo distrito de Évora. A vereadora Ana Moisão será a nossa candidata e cabeça de lista pelo distrito de Beja. O deputado municipal Rui Afonso será o nosso cabeça de lista pelo distrito do Porto, e que saúde também, que está aqui presente, estamos no distrito do Porto. O deputado municipal Filipe Melo será o cabeça de lista pelo distrito de Braga. O deputado municipal Manuel Rego Moreira será o candidato pelo distrito de Viana do Castelo.
O Presidente da Distrital da Guarda, José Marques, será o candidato cabeça de lista pelo Distrito da Guarda. O deputado José Pacheco será o candidato e cabeça de lista pelos Açores, pelo Círculo dos Açores. Martinho Gouveia será o candidato do Chega pelo Distrito, pela região da Madeira, pelo Círculo Eleitoral da Madeira. E o professor Sérgio Ramos será o candidato do Chega pelo Distrito de Vila Real. Nestes nomes encontram-se maioritariamente personalidades que têm feito parte da vida do Chega, mas que também têm dado provas nos seus distritos de trabalho em prol do distrito, de trabalho em prol das comunidades e de presença nos órgãos políticos locais. Uma grande parte de vereadores e deputados municipais, o que muito me orgulha de aceitarem este desafio. Significa que as eleições autárquicas foram para o Chega esse patamar de crescimento, mas também um assinalar da proximidade que nós precisamos de ter entre os eleitos e os eleitores. O Chega quer ser um partido autárquico. Eu tenho dito isto aos meus mais próximos. Nenhum partido chegou ao governo em Portugal nos últimos 46 anos sem ter uma fortíssima presença autárquica. Termos vários autarcas. Arriscar-me a dizer a maioria dos cabeças de lista serem autarcas. Num partido como o Chega, que não tem 3 anos formalmente constituídos, é um orgulho enorme que nos deve precisamente deixar orgulhosos do trabalho que foi feito até aqui. Porque tenho a certeza que estes candidatos a serem eleitos, juntamente com outros que se lhes seguem nas listas e que na próxima semana, na terça-feira, serão integralmente apresentadas ao país, com todos os seus membros, estou convencido que terão a capacidade não só de fazer essa ligação ao poder local, como de apresentar ao país uma alternativa e uma representatividade diferente. Uma alternativa ao governo socialista, que nos tem governado e tanto tem destruído o país, e a representatividade que, na minha perspectiva, é fundamental que os distritos tenham. Nós não podemos ter um país a continuar centrado em Lisboa. Temos de ter um país em que os representantes dos seus distritos sejam efetivamente representantes dos seus distritos. Esse esforço é o que tenho feito nas listas que o Congresso me mandatou para definir e que o partido votou para ser eu também a finalizar. Tenho procurado, em articulação com os distritos, com as suas estruturas distritais, apresentar os melhores candidatos, apresentar candidatos que representem os seus distritos, que tenham em conta os seus conselhos e as suas conselheiras e ouçam os seus militantes, num gesto de democracia interna e também de representatividade política. O resultado que vamos ter no dia 30 depende, evidentemente, das circunstâncias nacionais, mas depende também do esforço que cada um dos cabeças de lista for capaz de fazer, assim como do mandatário nacional, Sr. Pedro Arvajo, que muito me orgulho de ter aceito este desafio, de convencermos os nossos próximos de que somos efetivamente uma alternativa, como pessoas credíveis junto das suas comunidades, representativos dos seus distritos e das suas pessoas. Pessoas a quem os outros olham como iguais, mas como exemplos de fazerem diferente no nosso país. Pessoas que sabem que nunca se venderão ao socialismo, nem nunca aceitarão ser marionetas do Partido Socialista. Pessoas que, com as suas vidas profissionais de empresários, professores, médicos, enfermeiros, engenheiros, juristas, aceitaram parar a sua vida profissional para agora se dedicar a servir a causa comum. Foi esse o critério que me orientou e é sempre esse o caminho que tenho procurado fazer dentro do partido. Escolher pessoas é muito difícil. É sempre escolher uns em detrimento de outros, quando muitos são de valor e muita gente tem valor. É sabido também que tenho que olhar, como líder do partido, para a representação parlamentar como um todo e para as presenças dos nossos eleitos em comissões e nos vários trabalhos parlamentares que teremos com dignidade de oferecer a Portugal. No dia 30, os portugueses vão olhar para nós não apenas como um grupo que elegeu 10, 15, 20 ou 30 deputados. Vão querer saber quem são, o que é que podem acrescentar, de onde é que vêm, para onde é que vão. O escrutínio deixará de ser o André Ventura e passará a ser aqueles que elegemos para a Assembleia da República. O exemplo que vamos dar é fundamental para o crescimento dos próximos anos. A tentação de crescermos rápido demais, de escolher pessoas ou figuras, que até nos podiam dar mais votos agora, poderiam minar a credibilidade do partido a curto prazo, era um risco muito grande. Eu preferi optar pela credibilidade. Preferi optar pela representatividade. Preferi articular com os distritos do que fazê-lo autocraticamente a partir de Lisboa. E entendo que, com os riscos que isto acarreta, é a melhor solução para o país.
Penso que o grupo parlamentar que sucederá à minha presença única na Assembleia da República, a partir do dia 30 de janeiro, será uma presença plural. Olhando para homens e mulheres que já apresentaram, como cabeças de lista e outros candidatos a deputado, percebemos que vamos ter um grupo heterogéneo, de pessoas com percursos profissionais diferentes, unidos no amor a Portugal, fortemente Chega desde o seu início e com forte presença no coração daquilo que é a sua missão. Pessoas desapegadas que há muitos anos, os anos do Chega, mostram a capacidade que têm de se entregar a um serviço público. Foi essa a minha escolha, foi essa a minha orientação. A lealdade é importante num grupo parlamentar, como é num partido. Eu entendo que quando alguém é eleito presidente de um partido deve ponderar na sua cabeça e no seu coração as razões que o levam a escolher umas pessoas em detrimento de outras. E deve olhar para a competência, para a qualidade, para a lealdade, porque a política também se faz de lealdade, e para a capacidade de sacrifício em prol do país. Os últimos 2 anos e meio do Chega foram de enorme sacrifício. Vocês todos que estão aqui nesta sala se aperceberam disso. Tivemos ameaças de ilegalização, processos judiciais, como disse o professor Pedro Lojas, sobre mim e sobre o partido. A tudo aguentámos. Contudo, conseguimos continuar o caminho. Quando nos queriam prender, sempre na mesma conversa da ilegalização, dos processos, do racismo, da xenofobia, olhámos para a frente. Tocámos nos temas que interessavam aos portugueses. A recuperação económica, o emprego, a falta de apoios que há hoje àqueles que lutam para sobreviver numa pandemia que tantos negócios têm fechado. A violência doméstica, os crimes hediondos que continuamos a ter em Portugal e a falta de justiça, a falta de reforma na justiça. Um sistema fiscal que pune quem trabalha mais em vez de punir aqueles que não fazem nada. Conseguimos, apesar disso, mostrar aos portugueses que temos uma alternativa. Nunca teríamos 10% nem 15% nas sondagens se não fizéssemos este trabalho. Trabalho às vezes silencioso e outras vezes divulgado pelas nossas hoje fortíssimas redes sociais, provavelmente as melhores do país inteiro, que também aí são fruto do crescimento que nós conseguimos. Mas quando se chega ao momento de fazer escolhas, é preciso que estas escolhas não defraudem o caminho que tem sido feito até aqui. Nós crescemos como um partido de gente comum. Gente simples. Temos professores, temos doutores, eu próprio, sou doutorado também, mas não sou mais nem menos por isso. Foi o percurso que me permitiu fazê-lo profissionalmente. Temos engenheiros, temos empresários, mas também temos mecânicos, serralheiros, empregados de café, de restauração, operadores turísticos, de agências de viagens, temos tudo. E isso é a força de um partido que representa a Portugalidade. As pessoas comuns, aqueles que nós nunca podemos esquecer. E por isso era fácil para mim ter uma lista à Assembleia da República feita de professores universitários ou de ex-deputados de outros partidos que agora vão ficar no desemprego. Era fácil. Acreditem que era mesmo fácil. E eu sei que as estruturas do partido me continuam a apoiar, porque foi essa a escolha dos militantes. Mas isso não era fazer um bom trabalho pelo Chega. Isso talvez fosse agora dar uma imagem de alguma ostentação, mas não seria fazer um bom trabalho. O bom trabalho é seguirmos com o que nos têm acompanhado, com os que têm trabalhado por nós, e connosco e ao nosso lado, com os que têm feito com o seu sacrifício este partido, e com os que o têm permitido crescer. Nem todos puderam ser escolhidos, nem todos puderam neste momento ser a representação e a cara do Chega. E eu sei que muitos querem, não porque precisam de emprego, porque é tudo o contrário, mas porque muitos querem ter esse orgulho e essa honra de poder fazer isso. O nosso caminho ainda é longo e está a começar na transformação da República. O caminho que vamos ter pela frente precisará de todos e envolverá todos neste trabalho. O que começamos no dia 30 de janeiro não é o fim de nada, é o início de um caminho enorme que ainda vamos todos ter que fazer juntos. E nesse caminho que todos vamos ter que fazer juntos, vamos ter uma luta enorme e tremenda. Muito mais dura, provavelmente, do que foi feita até aqui. Vamos precisar de unidade, de força, e até ao dia 30 vamos precisar de convencer quem vive ao nosso lado que somos mesmo a alternativa. Apresentei hoje aqui 8 ou 9 cabeças de lista. Todos eles, na minha perspectiva, bons, credíveis, mas sobretudo portugueses comuns, como nós, normais. As pessoas olham e percebem que são pessoas como eles. Têm os seus medos, os seus anseios, tiveram os seus percursos de vida difíceis,
e hoje representam o Chega em vários órgãos, mas representam há um mês ou 2. Lutaram por isso. Foram a cara de um partido que estava em crescimento. Não os fomos buscar em nenhum concurso público, nem os fomos buscar em nenhum outro partido. Foram os nossos. Os nossos guerreiros que lutaram, que se elegeram, que deram a cara por isso. Acho que é este o caminho que temos que prosseguir. Por isso, nós no dia 30 não sabemos que resultado vamos ter. Mas sabemos que o caminho que nos tem trazido até aqui tem dado resultados. Não é momento de mudarmos de estratégia, nem de mudarmos o tipo de pessoas e de perfis que nos têm acompanhado. É tempo de mantermos exatamente aquilo que disseram. De não termos medo. Mesmo quando somos afrontados pela justiça, mesmo quando somos afrontados pelo sistema, mesmo quando somos confrontados pelos outros partidos a dizer que não vão governar connosco, o que eu tenho notado neste partido e que me orgulha imenso é ninguém ter medo disso. Não vejo ninguém, excepto uma franja do nosso partido pouco representativa, a dizer: já viram, ninguém quer governar connosco, como é que nos vamos safar? Esses são os que pensam em lugares. Esses são os que estão a pensar como é que se vão orientar depois do dia 30. Nós não estamos a pensar nisso. Nós queremos representar os portugueses no dia 30. E no dia 31, e no dia 1, e no 2, e no 3. Se não quiserem governar connosco, sigam o vosso caminho. Governem com o Partido Socialista. Cedo ou tarde, a estrada há de acabar. Cedo ou tarde, os portugueses vão perceber que o apoio do Partido Socialista, ou governar com o Partido Socialista, é nefasto em Portugal. Cedo ou tarde, o PSD há de perceber, como a Iniciativa Liberal e como o CDS, se o CDS sobreviver a estas eleições, há de perceber que dizerem que não querem o Chega e preferem o Partido Socialista os há de levar a caminho nenhum. O Partido Socialista vai metê-los no bolso, vai pô-los debaixo do casaco e vai continuar a fazer o mesmo que fez ao longo dos últimos anos. Usá-los quando precisa deles, deixá-los cair quando já não precisa deles. E o PSD, a quem eu pertencia, tenho pena que não tenha percebido, e que Rui Rio não tenha percebido o que é António Costa. Durante 6 anos António Costa governou com a extrema-esquerda, com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Eram os melhores amigos. Quando viu que já não precisava deles, quando viu que podia ir atrás de uma maioria absoluta, deixou-os cair como se deixa um animal qualquer na praia. Porquê? Porque acha que pode ir atrás da maioria absoluta. Como é que o PSD pode achar que o PS é um parceiro confiável? E Rui Rio ter dito, como disse na televisão, que se depender do Chega, abdica de governar e prefere governar com o Partido Socialista. Se é assim, meus amigos, então o nosso caminho é claro e não nos deixa dúvida. Porque há uma coisa que eu vos pergunto. No dia em que os meus deputados, ou os deputados do Chega, quiserem governar com o Partido Socialista, já não serei eu o líder do Partido Chega. Por isso o nosso caminho é claro. Seremos governo ou oposição, consoante a força que os portugueses nos deem. Continuo convencido do que já disse. Se atingirmos valores perto dos 15%, muito difícil haverá governo em Portugal sem o Chega. Mas se para isso for necessário envolver o Partido Socialista ou a extrema-esquerda, não contem connosco nesta equação. Ou se não aceitarem fazer reformas que nós achamos que são fundamentais. A diferença é que nós não queremos o governo pelo governo, nem queremos ir para o governo só por ir para o governo. Nós queremos mesmo fazer um projeto de transformação em Portugal. E penso que o nosso 4º Congresso, assim como o 3º Congresso, deixaram muito claro que preferimos estar 4 anos na oposição do que estar 1 ano num governo que não merece a confiança dos portugueses. O nosso projeto é claro. Queremos ser governo, mas não o queremos ser a todo o custo, nem para fazer o mesmo que eles fizeram antes de nós. O nosso projeto é claro. Queremos 15% dos votos nestas eleições, mas não o queremos à custa de qualquer coisa. Nem o queremos apenas como oposição a alguma coisa. Queremos que os portugueses conheçam os homens e mulheres que são os cabeças de lista do nosso partido. Queremos que os portugueses conheçam o programa que o professor Pedro Roja encabeça como mandatário nacional e o professor Gabriel Mita Ribeiro também. E queremos que percebam e que votem numa mudança real em Portugal nos próximos anos. É isso que vamos fazer e é esse o caminho que vamos percorrer até ao dia 30 de janeiro. Eu vou percorrer novamente todos os distritos deste país. Todos. Vou fazê-lo juntamente com as regiões autónomas para mostrar que temos uma proposta alternativa. Que o socialismo não nos tem levado a lado absolutamente nenhum. E que votar no PSD é exatamente o mesmo hoje que votar no Partido Socialista. Que votar no PSD é dar continuidade a António Costa. E que só há uma oposição, hoje, verdadeira no Parlamento,
que é o Chega. E, portanto, os portugueses têm uma opção clara no dia 30. Escolher um partido que quer rupturas no sistema ou os que querem manter o sistema como está. Nós não temos medo disso. E por isso queremos mesmo fazer rupturas. Como não estamos a pensar em lugares nem em governos, não temos medo de usar as palavras. E quando nos perguntam se vamos manter as propostas que fizemos na Justiça, vamos manter essas propostas. Aliás, eu já o disse. Mal o grupo parlamentar do Chega tome posse, voltarão as propostas de ruptura, polémicas, que voltaram e que estiveram quando eu não podia agendar temas no Parlamento. Agora vamos poder agendar as nossas propostas no Parlamento. Agora vamos ter que discutir, e não há ninguém que nos vá poder impedir de discutir aquilo que achamos que é importante para o futuro de Portugal. Agora estará nas nossas mãos marcar a agenda. Obrigar o Parlamento às discussões que têm que ser feitas. E obrigar o país a ver quem está de um lado e quem está do outro. Só isso já é um enorme privilégio histórico que poderemos desempenhar. E vai exigir trabalho, dedicação e esforço. E eu sei que é para isto que estes homens e mulheres estão cá. Quem está a olhar para cargos em governo não está no Chega a fazer nada. Porque nós não sabemos a luta e o trabalho que vamos ter para conseguir governar. Mas há uma coisa que sempre prometemos entre nós e que os congressos do partido sempre validaram. Nunca seremos a muleta de nenhum partido deste sistema. E por isso, quando apenas já faltam 3 distritos, penso eu, para encerrar a nossa candidatura às eleições legislativas de 2022, sinto um misto de dever cumprido e de caminho por fazer. De dever cumprido por ter conseguido, dentro de um contexto difícil e dentro de um partido em aceleradíssimo crescimento, conseguir elaborar, juntamente com os distritos e com os vários órgãos distritais e regionais, listas que me parecem o mais consensual possível. Que se enganem aqueles que pensam que é possível agradar a todos. Nunca se agrada a todos. É impossível fazer listas em distritos com 40 ou 50 pessoas que todos fiquem contentes. Impossível. Mas procurei, porque entendo que é essa também a função de um líder. Procurar consensos, procurar equilíbrios e procurar representatividade. De dever cumprido, porque sinto que o partido se apresenta a estas eleições com muita força. Força política, mas também força humana. Pessoas que representam os seus distritos e que têm uma enorme vontade de trabalhar. Quando olho para os cabeças de lista já apresentados, bem como para os deputados que serão conhecidos na próxima semana, fico com a clara sensação de que nunca desiludirão Portugal e de que os portugueses podem confiar neste grupo parlamentar para trabalhar em prol dos seus interesses e na defesa intransigente dos seus valores. Entendo que este grupo parlamentar será o melhor, na minha perspectiva, que poderia representar o Chega. Com outros a representarem outras funções do partido, do Parlamento, dos órgãos distritais e regionais. E é juntos e unidos, conseguiremos fazer o caminho até um grupo ainda maior e ao caminho para o Governo, numas eleições subsequentes. Eu penso que neste momento o Chega tem que se preocupar com ser a voz dos descontentes. A voz daqueles que durante 40 anos sentiram que não tinham voz. Essa foi a nossa missão desde o início. E não o podemos defraudar agora. Eu tenho usado esta expressão de aburguesamento. O aburguesamento do partido mata-nos. E pode, a médio prazo, acabar com o espírito de dinamismo que nos trouxe até aqui. Por isso as minhas escolhas, como disse, não recaíram em pessoas que vinham diretos de outros partidos para cá, pessoas que representavam grupos de interesses locais ou regionais e que até nos poderiam dar mais votos em alguns contextos. Foi por quem eu entendi que podia lutar melhor pelos interesses dos portugueses e também dos seus distritos. É esse o caminho que vamos fazer até dia 30. É esse o caminho que sinto que nos diferencia do PSD nas listas apresentadas de candidatos a deputados, pela qualidade e pela credibilidade. E que entendo que merecerá a confiança dos portugueses. Ninguém tenha dúvidas do caminho que vamos seguir. Nós temos que ser a nova e verdadeira oposição ao Partido Socialista. No dia 30, os portugueses que não quiserem o PS, os que quiserem têm muitos votos para dar ao PS, ao PCP e ao Bloco. Mas há uma metade de Portugal que não quer o Partido Socialista. É para essa que temos que falar. Assim como para os abstencionistas. Para uma grande parte do eleitorado que já não vota.
Porque sendo que não acreditam em nenhum de nós, temos que falar para eles. Somos diferentes. Queremos fazer diferente. Não se demitam de não participar. Não sejam os críticos de café. Venham ao sistema. Votem no sistema. Mesmo que seja como nós queremos, para mudar esse sistema por dentro. Esta mensagem é o que temos de passar a todos até dia 30. A mensagem de que é possível uma mudança, mesmo para os que não acreditam nela há 40 anos, e de que votar no PSD é um voto absolutamente inútil. Porque o PSD tornou-se no número 2 do Partido Socialista. Por isso, a única alternativa no dia 30 é o Chega. São estes homens e mulheres que apresentamos e que representarão o Chega na Casa da Democracia.